Está visitando nessa noite o pastor Márcio e sua esposa Lidiane. E com eles veio o conjunto de jovens Identidade Jovem, a jovem Heloísa e sua família, Sabrina, o irmão Rafa, Leide e o irmão Emanuel. E também está dando a honra mais uma vez a pregadora da noite, a irmã Kalina. Como a igreja recebe os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, Deus abençoe. Assim agradeço a oportunidade. Eu convido aqui o conjunto de gerações de adoradores e os juniores para louvar também. Desde já agradecer ao menino da mídia, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Geração de adoradores.
oportunidade aos louvores, eu dou a oportunidade ao conjunto Identidade Jovens, lá da Igreja ADAC. Conjunto Identidade, saudamos a igreja com a paz do Senhor.
também vou passar a oportunidade para os jovens de casa, né? O Filho da Luz, para louvar 2 louvores em nome de Jesus. Filhos da luz, Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Despreza sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. E Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. E Deus tem recompensa pra é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa
sangue de Jesus são o mapa do tesouro e Deus tem recompensa pra você. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor.
Filho da Luz. Chamar a jovem Jamile para louvar também. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pastor Ronaldo. Seja Deus. Os irmãos podem ficar de pé ou estão cansados? Está cansado não. Vamos louvar o nosso Deus com alegria em nome de Jesus. Falando a Ele nesta noite que Ele, pelo Senhor, marchamos sim. Aleluia. Ele merece toda a honra e toda a glória. E com alegria. Aleluia, Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Que lindo! Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com Messias, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general. Aleluia! Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, louvado seja Deus. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Também gostaria de dar a oportunidade ao jovem Rafael para trazer uma saudação para a igreja. E em seguida eu convido a missionária, Elidiane, a mulher do pastor Márcio, para orar pela pregadora da noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, estar na presença do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava em casa, estava fazendo alguns afazeres, e minha mãe falou sobre o culto que ia ter aqui. Eu disse, para que ficar em casa, né? Se eu posso vir adorar, se eu posso vir
glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e me lembrei de uma frase: buscar o Senhor enquanto é tempo, se revestir, porque o Senhor está voltando para levar a sua igreja para o céu, em nome de Jesus Cristo. Então vamos adorar em nome de Jesus Cristo e louvar um louvor, um da harpa, o 5 em nome de Jesus, glória a Deus. E no 5 da harpa: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Que privilégio, né? Estar aqui novamente. E eu tenho certeza que cada um de nós vai receber muito da parte de Deus, né? Quero convidar a Kalina. Kalina, a gente se encontra na escola, se encontra na rua e agora se encontra nas congregações, né? Quando a gente congregava na mesma igreja, sempre se via, né? Nos cultos. E é um prazer e uma honra estar aqui para interceder por você, sabendo que o nosso Pai Celeste já colocou uma palavra quentinha neste coração de adorador. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé para orar comigo, estenda suas mãos para cá. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui pior do que o que entrou. Eu tenho certeza disso. Já chegamos muito bem, estamos aqui com o coração cheio para adorar o nosso Deus e vamos sair com ele daqui transbordante. Amém? Quem vai orar comigo? Amém. Pai amado e santo, estamos diante de Ti, Deus, com o coração grato, por sabermos, Senhor, que a Tua serva, Senhor, já ouviu a Tua voz, e que nesta noite, Senhor, como porta-voz Tua, que ela traga, Senhor, tudo aquilo que Tu entregaste para alimentar a nossa alma, que possamos, Senhor, sair daqui revestidos e transbordantes, com o coração, Senhor, rejubiloso, por ouvir a Tua voz, que venha edificar a nossa alma, e que possamos, Senhor, firmar os nossos pés no Teu Evangelho, em nome de Jesus. E todos digam? Amém.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, das irmãs que estão à frente, dos jovens pelo convite, Zuleide, Zélia e Fernanda. Amém? Que Deus abençoe vocês. Louvo a Deus pela vida desses jovens. Não conheço nenhum, né? Nenhum eu conheço. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente, né, Lidiane? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Feliz foi Riquelme cantar aqui. Sabia que ele era cantor, não? Ele também. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito feliz de estar aqui, gente. E muito feliz por esse tema. E muito feliz pela sua vida. Nós temos passado, ultimamente, eu estava conversando mais cedo na escola e a gente precisa refletir sobre o que tem acontecido em nosso meio. E nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Do que é mais importante na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, estamos muito apegados a essa terra. Mas nós precisamos entender que nós não somos daqui e não viemos para ficar. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Porque o Senhor, Ele nos trouxe para falar sobre um tema muito discutido, muito debatido, mas muito necessário. E não apenas para os jovens, viu? Eu sempre digo, pastor Márcio, que jovem é abaixo de 100 anos. Que é para que eu possa me incluir também. Então, hoje o culto, a palavra, claro que é um culto dirigido pelo departamento dos jovens. Porque tem gente que acha, diz, eu não vou, que eu não faço parte do departamento. Que besteira, né, pastor? O culto é para Deus. Agora, se a pessoa não se sente jovem, fazer o quê, né? Eu me sinto. Eu sinto jovem. Você sente que é jovem, irmão? Você pode dar um glória a Deus e dizer assim, eu glória a Deus, sou jovem. A Bíblia fala sobre esse tema tão maravilhoso, irmãos. E eu lamento muito, porque muitas igrejas têm esquecido de falar sobre isso. E não só igrejas, mas muitos crentes. Porque hoje a gente tem muitas oportunidades de abrir o YouTube e procurar a pregação que eu quero escutar. Mas a gente tem que entender que não é o que eu quero escutar. É a palavra de Deus e o que Ele quer falar conosco. O contexto histórico do Evangelho de Mateus é bem interessante. Porque Mateus ele escreve para os judeus num contexto mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Em uma época em que Israel vivia abaixo do domínio do Império Romano. A gente vê o que aconteceu com Jesus e a perseguição que os discípulos e a igreja primitiva sofreu. Mas naquela época as pessoas esperavam por um libertador político. Mas Jesus não veio como um libertador político. Ele veio como um Jesus que foi, é e será eternamente o rei do reino celestial. E aqui na terra ele não veio num cavalo branco, no mais caro, no mais poderoso. Nasceu numa manjedoura simples e andou de jumento. Já pensou? E por isso que muitos não deram credibilidade. E a gente tem que observar como Mateus, um ex-cobrador de impostos, um homem que era considerado um ladrão
da sociedade. Escreve sobre Jesus como sendo um homem que transforma vidas. E do cumprimento das profecias do Rei e Salvador Jesus na terra. Mateus, irmãos, o evangelho de Mateus, assim como todos os evangelhos, mas em específico Mateus, ele dá muito valor ao ensinamento de Jesus e aos ensinamentos de Jesus. Coisa muito importante, porque nos últimos dias muitas pessoas não têm dado importância ao ensinamento de Jesus, ao ensinamento do pai e da mãe, ao que os professores falam na escola. Nós temos visto aí muitos problemas, porque infelizmente o ser humano já está nascendo hoje achando que é independente. Mas nós não somos independentes, irmão. Nós somos dependentes do nosso Pai poderoso. Mateus, ele divide o evangelho, todo o livro, em 5 partes. O Sermão do Monte, ele fala sobre instruções que Jesus dá aos discípulos, sobre os segredos do reino de Deus, sobre ensinamentos a respeito da igreja e sobre o final dos tempos. Então esse evangelho, ele é muito rico. Mas nessa passagem que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 16, Jesus traz 3 verbos importantes. Primeiro, renunciar. Em algumas traduções, a palavra do Senhor diz negar. É a mesma coisa. Se você for pesquisar o que significa renunciar, é abrir mão de algo. Diga assim comigo, abrir mão de algo. É como se a pessoa tem um cargo, um direito, uma responsabilidade, um privilégio e deixa de lado. Eu posso fazer isso, mas eu não faço. Isso é renunciar. É uma decisão voluntária de deixar de exercer uma função ou abandonar uma posição. Isso é renunciar. No sentido bíblico, se refere a abrir mão de coisas mundanas. Eu fico feliz porque eu gosto de vir aqui que vocês fazem umas coisas bem diferentes. E o jogral que os jovens... Não precisava nem pregar hoje. Né? Precisava porque Deus ele tem algo para nós. Mas foi uma pregação. Falou aqui, os jovens falaram aqui sobre isso. Sobre o tema. Os louvores falavam também. Então Jesus está falando desde o começo do culto, irmãos. Que precisamos renunciar às coisas mundanas. Porque, Kalina, você está falando para um contexto que eu tenho certeza que 90% aqui é crente. E eu estou falando primeiramente para mim. Porque tem muita gente aí, congregando nas igrejas, em cima dos altares, casado, fazendo coisa que não é para ser feito. Jovem, cantando, fazendo coisa que não é para ser feito. Eu vim aqui lhe dizer nessa noite que você precisa renunciar. E eu também. E precisamos dizer não para o pecado. E precisamos dizer não para a mentira. Não para o adultério. Não para o que é carnal. E não para a promiscuidade, para o homossexualismo. Para o que é pecado. Porque pecado continua sendo pecado. Renúncia é isso, irmãos. É duro, Kalina. Está sendo gravado, não tem problema. Continuarei dizendo, o pecado é pecado. E a palavra do Senhor, ela é única, ela não muda. Então renunciar é algo que eu posso fazer. Kalina, eu posso ir para as festas do São João? Pode. Ninguém está lhe amarrando? Pode. Eu posso beber? Pode. Pode trair a mulher, o marido? Pode. Pode viver em fornicação, dizer que é crente aqui e ser lá fora não ser? Pode. Agora você só não pode ir para o céu desse jeito. Não vai. Aí você pode dizer assim, eu posso, mas eu não quero. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu posso, mas eu não quero. Eu prefiro renunciar para ir para o céu. É sobre isso. O tema fala sobre renunciar. Eu posso ir para a academia com a roupa seminua? Posso. Posso, se eu quiser, posso. Eu posso estar na academia lá ou no meio da rua com a roupa sensual, ou postar no meu Instagram, nos meus stories, posso. Agora desse jeito não pode ir para o céu. Não, me desculpe a sinceridade. Não vai, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com a mentira, com o engano, nem com nada que o mundo diz que é bom.
No sentido bíblico, abrir mão de coisas mundanas, riquezas, poder, desejos, pessoas, para se dedicar aos ensinamentos de Deus. Irmãos, Deus está dizendo, você vai precisar abrir mão de algo que você acha que é bom, que o mundo diz que é bom, para você ganhar o reino dos céus. Renunciar a isso. Mas tem algo que eu acho importantíssimo aqui nessa palavra que eu disse, porque é uma forma voluntária. Diga comigo, é voluntário. É voluntário. Eu e você não estamos ganhando salário para estar aqui. A gente não ganha nada de riquezas materiais. Não ganha. É voluntário. A renúncia é um tema tão importante que Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele diz assim, olha, irmãos, Jesus eu gosto muito porque Jesus podia usar uma linguagem, uma oratória, uma hermenêutica muito difícil, mas ele era muito simples e eu gosto de falar como ele. Sabe como ele pregou? Ele disse assim, olha, quem quiser, olha só, não é obrigatório não, cara, é não. Eu estou errada, pastor. É não, porque se fosse obrigatório, ele dizia, é obrigatório. Ele disse assim, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aí eu entendo que é voluntário. É voluntário, não é obrigatório. Jesus não obriga ninguém a nada. Você está aqui de forma espontânea, voluntária, para adorar esse Deus. Ninguém te obrigou, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Aí eu entendo também, irmão, porque muitos crentes, muitos de nós, olhe, preste atenção nisso daqui, eu vou dizer baixinho, que eu sei que só tem crente aqui. Muitos de nós queremos manter a posição, porque hoje em dia, gospel é uma moda, sabia que é uma moda? Tem cantor sertanejo por aí, cantora sertaneja do mundão. Aí uma noite está pregando nas bebidas sobre adultério, sobre bebida, aí toma um copo de cerveja, aí depois no outro dia está na igreja, é isso aí. E agora é assim, irmãos? É não. É porque hoje em dia é moda, não, eu sou gospel, eu sou evangélico, mas não posso abandonar, não. Isso está renunciando o quê? Está renunciando o quê? Absolutamente nada. Porque quem renuncia, renuncia riquezas. Diga comigo, riquezas. Deus me livre, Carolina, eu quero ser rico, eu também quero, irmão. Mas às vezes a gente precisa renunciar, porque quem ofereceu riquezas não foi Jesus, foi outra pessoa. Vocês lembram do que aconteceu no deserto? Nos 40 dias que Jesus foi tentado, o diabo ofereceu riquezas, ofereceu fama, cidades, impérios para Jesus. Renuncia a desejos e paixões pessoais. Vixe, tocou no coração do jovem, meu Deus. Eu vou repetir. Desejos e paixões pessoais. Não, Carolina, mas é porque tem um menino que é um gatinho. Mas ele, Carolina, é porque ele assim, ele é lindo. O gatinho, depois vocês viram que o que aconteceu com o tigre, que o tigre lá, o que aconteceu com o homem, o gatinho depois vira tigre, viu? Cuidado. E a gatinha também. Porque Jesus, a mistura no povo de Deus, quando você olha a história do povo de Deus, e até o próprio rei Salomão, Deus, ele condenava os casamentos mistos. O que significa isso, Kalina? Pessoas que são filhos de Deus se casarem com ímpios, nunca dá certo. Nunca dá certo. Mas às vezes, a gente não quer renunciar. Eu me lembro quando eu era jovem, não, que eu ainda sou. Há algum tempo atrás, eu ainda era solteira, e eu congregava lá em Poeiras, uma igreja parecida com essa. Eu não sei se eu contei da última vez, mas Deus me colocou no meu coração para me contar e eu vou contar. E tinha um rapaz, eu ainda solteira, né? E esse rapaz não era da igreja. Não queria saber de nada com igreja, mas queria namorar comigo. E o sentimento era, eu retribuía o sentimento. Mas aí eu orei muito ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu não quero isso, porque eu sei que o Senhor não quer isso para mim. Eu orei ao Senhor para que Ele retirasse isso do meu coração, porque eu sempre disse ao Senhor. Na minha adolescência, eu escrevi uma carta para Deus. E eu disse a forma que eu queria que Ele fizesse, que Ele trouxesse o meu marido. E a principal característica, eu disse assim, Senhor, que o meu marido ame mais ao Senhor do que a mim. E Deus, Ele fez isso. Ele me deu um marido que ama muito a obra do Senhor. Graças a Deus. Porque Deus, Ele dá sonhos. Ele realiza sonhos quando a gente renuncia. Eu vou repetir para você entender. Quando a gente renuncia, Deus realiza sonhos na nossa vida. A renúncia não é apenas uma ação externa, mas também uma atitude interna de humildade e submissão. Porque eu poderia muito bem dizer, olha, peraí, mas o meu pai deixa.
Aí o pastor quer me proibir? Já pensou? Aí a líder dos jovens, a mulher do pastor quer me corrigir se o meu pai não está nem aí. Olha só, mas porque às vezes o pai e a mãe não têm um entendimento, às vezes não se converteu, não tem um entendimento que um líder espiritual tem, gente. Isso é muito sério. Não é só para o jovem, não, para a gente também. Às vezes a gente é casca dura. A gente diz assim, o pastor está ensinando algo na doutrina, tá? A mulher do pastor está ensinando e a gente não. No nosso coração. A gente precisa renunciar, ser humilde e submisso a Deus. Ser humilde e submisso ao Senhor. Além de renunciar, Jesus também olha para os discípulos e diz, tome a sua cruz. Menino, isso é muito difícil. Sabe por quê? Eu estava pensando, o que é a cruz? A cruz é o quê, Kalina? Hoje em dia as pessoas usam como uma correntezinha, né? Um negócio bem chique. Tem algumas igrejas que colocam uma cruz lá. Mas antigamente, na época de Jesus, não era muito bonitinha não, viu? A cruz era um instrumento de tortura e morte. Um instrumento de tortura e morte que servia para executar rebeldes, ladrões. Tanto é que ao lado de Jesus tinham 2 ladrões lá, sendo executados em morte de cruz. Era um símbolo de condenação e morte. Aí o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz, quer me seguir? Quer meu bichinho? Quer me seguir? Vai levar a sua cruz. Vai levar esse instrumento de morte, de condenação, de dor, representando o suplício que os condenados eram obrigados a suportar. A crucificação era brutal, irmãos. Pública. Uma execução. Quem leva a cruz, leva de forma pública. E Deus colocou isso ao meu coração e eu fiquei pensando, de forma pública, sim. Você vê, o povo faz o filme da Paixão de Cristo, né, de Jesus e tudo mais, e leva aquela cruz no meio do povo. Mas tem uns crentes que eu digo assim, é crente FBI. Sabe o que é crente FBI, irmão? É o crente que ninguém sabe que ele é crente, só na igreja. Aí ele, irmãos, aí é assim, ele quer levar a sua cruz escondido. Já pensou? Não, irmão, a cruz, ela tem que ser levada de forma pública. Onde você for, você leva a sua cruz. Porque senão Jesus tinha dito assim, olha, você pode levar ela só de noite, né? Ou então você leva só de dia. Ou então leva só no sábado e no domingo. Mas o Senhor disse, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Não existe salvação sem cruz. O que significa isso? Não existe evangelho sem transformação de vida. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem mudança de vida. Ah, Kalina, mas tem tanta gente que prega, que canta, que é da igreja e não mudou de vida. É porque não se encontrou com o verdadeiro evangelho. E ainda tem isso? Tem. Continuará tendo. E não olhe para essas pessoas. Nós temos que olhar para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Irmãos, eu vou lhe ser bem sincera. Se você olhar para mim, em determinado momento, eu irei falhar. Meu Deus. Você peca? Peco. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Mas precisamos entender que nós devemos fazer essa renúncia todos os dias. Se alguém em algum momento lhe oferecer um evangelho só de bênçãos, só de riquezas, esse não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz, pegue a sua cruz e siga-me. Aqui na terra, irmãos, nós somos incompreendidos, perseguidos, maltratados, humilhados muitas vezes. Vai dizer lá na escola que tu é crente? O que é que as pessoas, o que é que os meninos fazem se souber, quando vê uma postagem ou alguém diz que é crente? Fica dizendo, Pai do Senhor, pastor, né? Eles fazem assim, porque os adolescentes, eles são cruéis. Eu sempre digo, criança e adolescente, eles são cruéis, não é verdade? Mas vocês têm uma grande responsabilidade de levar a cruz aqui e levar lá também. Porque tem pessoas que precisam de vocês lá. Não é sério? Tem pessoas que precisam de nós, Jaqueline, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rua, na nossa casa. Mas muitas vezes a gente quer levar a nossa cruz escondida. Eu não quero lá me importar com os outros, mas aqui na terra nós passamos por isso. Porque as pessoas não entendem.
Mas lá em 2 Coríntios 4 diz assim, olha, preste atenção nessa palavra. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. O que é isso? Como Jesus morreu? Morreu numa morte de cruz. Olha o que Paulo está escrevendo aqui na carta aos Coríntios, que cada um tem que levar a sua cruz. É a mesma coisa que Jesus disse. Olha aí para o seu colega e diga com autoridade, para o seu irmão aí, cada um leve a sua cruz. Cada um tem a sua cruz para levar. Aí tem gente que quer levar a cruz do marido, quer levar a cruz da esposa, quer levar a cruz dos filhos. Mas nessa noite eu vim lhe dizer, você tem a sua cruz. E cada um carregue a sua própria cruz. Tem uma ilustração que eu acho bem interessante, que tem por título A Cruz Cortada. Ela é bem extensa, eu vou resumir para vocês entenderem. Mas é assim, é uma história, não está na Bíblia, é uma história que eu encontrei e achei bem interessante. Havia um rapaz, e esse rapaz, ele queria chegar a um paraíso, a um local bem bonito. E aí puseram-se em suas costas uma cruz, só que essa cruz era bem pesada. E no início ele achou um pouco pesada, mas mesmo assim começou a andar. E aí disseram assim, olha, você vai por este caminho reto, e você vai subir até o topo. Quando chegar no topo, é o seu paraíso. Nunca deixe a sua cruz pelo caminho, você vai precisar dela. Essa foi a informação que foi dada para o rapaz. Mas aí, pelo caminho, ele foi ficando cansado. A cruz era pesada, era praticamente o dobro do seu peso. Aí, ele ficava pensando, aí colocava a cruz para o lado direito, aí depois para o lado esquerdo, aí parava um pouco e dizia, eu estou muito cansado. Então ele teve uma ideia de cortar um pedaço da cruz. Veja que ideia do maligno. Ele disse, a cruz está muito pesada, eu vou cortar um pedaço dela. E assim ele fez. Essa cruz está grande demais. Veja aí a murmuração, a reclamação. Eu não sei você, mas eu já fiz isso na minha vida. De vez em quando a gente faz. A gente começa a reclamar da cruz que a gente carrega, né? A cruz é o quê, Kalina? Não é que a gente vai sair no meio da rua carregando um pedaço de madeira, não. Quem faz isso são as pessoas que não conheceram Jesus ainda, estão ainda vivendo na cegueira. As nossas cruzes, nossa cruz são os problemas, as dificuldades, as tentações, os pecados, aquilo que nos acompanha. E aí ele olhou para aquela cruz e disse, está grande demais. Só que qual era a mensagem que ele tinha recebido? Não deixe a sua cruz no caminho, leve ela até o final, porque você vai precisar dela. Mas ele cortou. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu ainda pesada. Aí ele já tinha feito uma vez, né? Ele disse, se eu cortar mais um pedaço dela, olha só, ficará mais fácil de carregar. E aí já tinha cortado no meio, cortou agora as laterais. Ficou uma cruz bem pequenininha, irmão, bonitinha. Até bonitinha a cruz que ele cortou. E aí colocou nos braços. E feliz, sabe por quê? Porque ele estava ultrapassando as outras pessoas. Os outros vinham carregando a cruz bem pesada e grande, que não tinha cortado. Mas ele havia cortado sua cruz, bem pequenininha agora. Passava à frente de todo mundo. E ainda ficava, eita, mas tu é besta, estou passando na tua frente. Porque o inimigo, ele faz assim, ele quer zombar da gente, sabe? Ele quer enganar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele foi o primeiro a chegar no local. Mas ele não tinha visto que perto do topo, para ele chegar até o topo, havia um precipício, um abismo. E esse precipício tinha um rio lá embaixo, ainda por cima. E aí ele continuou a caminhar e começou a olhar e disse, como eu vou passar? Sabe o que aconteceu, irmãos? Os outros, ele não tinha como passar. Os outros que trouxeram a sua cruz, foi colocando a cruz em cima do abismo e passaram. Serviu de ponte para chegar até o topo. Mas Kalina, pelo amor de Deus, ele tinha feito o que com a cruz? E a cruz não cabia mais. Quando ele tentou colocar a cruz, ele caiu no abismo e não chegou até o paraíso. O que aprendemos com isso? Que a nossa cruz, ela tem o tamanho calculado para cada um de nós.
Foi isso que vocês cantaram aqui hoje. Olha só, ele percebeu que o cumprimento da cruz havia sido calculado para que as pessoas que chegassem ao final da caminhada pudessem fazer a travessia, usando a cruz como uma ponte, que a dele agora não servia mais. Contudo, ele resolveu tentar e caiu no precipício. Irmãos, Jesus não recusou a cruz e suportou por nós, mesmo nós não merecendo a morte de cruz, porque nenhum de nós aqui merecia o que Jesus fez por nós. Mas ele não cortou a cruz. Ele podia ter dito, não, eu vou morrer só pelos judeus, eu vou morrer só pelos cristãos, eu não vou morrer pelo bêbado, pela prostituta, por aqueles que estão, mas ele morreu por todos. Ele morreu por todos, para que todos tenham direito à salvação. Da mesma forma, a nossa cruz não é para ser carregada de vez em quando, irmãos. Pois o próprio Senhor disse, tome a cada dia. E todo dia, não é uma vez ou outra que devemos estar dispostos a carregar nossa cruz. Não é apenas no dia que eu quiser, essa cruz tem que estar comigo todos os dias. Eu preciso carregá-la, eu preciso renunciar àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero todos os dias. Porque os manjares, as propostas, elas virão. E no dia que chegar uma proposta para você, que você saberá que não é de Deus, você vai ter que renunciar. Esses dias, os jovens que estão aqui, os que são casados, uma amiga minha disse assim, estou me separando. Cristã, viu, crente? Meu marido não foi aprovado. Eu digo, é o quê? Se já casou, faz mais de ano, era para ter, isso aí foi era para ter sido onde que ele devia ser aprovado? No namoro, no noivado. Já casou, é como tem um ditado, acabou-se. Renuncie, suporte e vai viver. É desse jeito. Aí, que ensinamento é esse, irmão? Onde foi que você aprendeu isso? Que eu vou casar, experimentar um tempo, se não for aprovado, aí existe isso na Bíblia, irmão? Existe não. Primeiro que na Bíblia não tinha nem namoro, não era? Era logo ajeitando os pais, que noivavam e tudo. Então pense, comece a renunciar. Tem algo que você está vendo que não dá certo, comece a renunciar de hoje. Porque uma decisão muda a nossa vida lá na frente. E as consequências, elas vêm. Por quê? Aí eu te pergunto nessa noite, você está disposto a renunciar a algo por Jesus? Está disposto a renunciar a alguma coisa? Ou nada, você não pode renunciar a nada. Esses dias uma pessoa olhou para mim e disse assim, por que tu vai tanto para a igreja? O final de semana que eu tenho mais um tempo livre, tu vai para a escola bíblica, que é o que eu amo estar na escola bíblica. E a pessoa disse, porque o domingo é o dia da família, eu digo, é o dia de eu ir para a escola bíblica que eu gosto. E eu vou, porque eu amo a escola bíblica. Irmãos, eu dou aula pela manhã e hoje à noite, quando eu chegar, eu vou preparar a aula. Porque eu coloquei isso no meu coração. Então, é o meu propósito, é o meu chamado. Eu não vou abdicar. Sim, poderia estar os domingos reunido com a família mais tempo, sim. Mas eu renuncio isso por amor a Deus, para fazer a obra do Senhor. Claro que temos que ter o tempo que é precioso com a família, mas você está me entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas vêm nos criticar, irmãos, porque elas não entendem o chamado, o propósito do Senhor. Você está disposto a renunciar a algo que é importante para você? Veja, não é renunciar a algo que não está nas suas mãos, não. Não é renunciar a algo que tanto faz. Não, eu vou renunciar a uma viagem para Paris. Olha, se a gente nem podia ir mesmo. Não é renunciar a isso não, irmãos. É renunciar a algo que você pode fazer. Mas você diz, não, por amor a Deus, eu não farei. Você está disposto a carregar a tua cruz? A seguir a Jesus? Você está disposto, irmão? Será que a gente está disposto a fazer isso? Eu estava ali refletindo, enquanto os jovens cantavam. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu tinha um sonho de infância, que era fazer um curso de Direito, e não pude enquanto era jovem, assim, mais jovem, né? E eu estou terminando o curso agora, em julho. E ano passado, eu recebi uma agenda. E não sei se vocês sabem, mas a gente faz o curso, mas para se tornar advogado tem que fazer uma prova. E essa prova tem 30% de aprovação, ou seja, de 100 pessoas que fazem, só 30 passam. É uma prova difícil.
E eu não tenho tempo de estudar, porque Lidiane conhece minha rotina, né? Eu trabalho pela manhã e trabalho à tarde. Tenho essas questões na igreja, sou dona de casa. E aí, ano passado, em junho, eu ganhei um presente da mãe de um aluno que é crente. E era uma agenda com o símbolo do direito e o nome Kalina. E quando eu recebi, eu digo, meu Deus, isso vai demorar. Tá difícil para mim. Pensei a mesma coisa, mas ela disse assim, não poste. Desse jeito, porque é uma agenda profética. Aí eu disse, menina, guardei, não postei. E aí quando chegou em setembro, a gente tinha que fazer a inscrição, e a inscrição é cara, né? Mas eu disse, meu Deus, eu vou tentar a inscrição para fazer, porque são 2 fases. E eu fazendo a primeira fase, eu pegava minhas férias para estudar para a segunda, se eu passasse. Eu precisava fazer 40 pontos. E assim eu fiz, irmãos. Estudei alguns dias, porque eu não tinha tempo, né? Eu ia para a academia assistir aula. Eu ficava em casa lavando a louça, assistindo aula. Fazendo tudo, tentando assistir aula para que eu conseguisse pelo menos alcançar a pontuação que era necessária para a segunda fase. E nisso, irmão, a gente vai renunciando coisas que a gente gosta, como dormir mais, como ficar mais tempo com a família, em prol de uma causa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que Deus ele está falando com os corações nessa noite aqui. Que tem momentos da sua vida que você vai ter que renunciar a algo que você gosta para conseguir algo que você precisa. Ou, no sentido espiritual, algo da carnalidade que a gente gosta, mas que para alcançar o céu a gente precisa renunciar. E aí, irmãos, eu passei na primeira fase, saiu o resultado e disse, agora começou. Eu comecei a estudar dia 5 de dezembro, ainda trabalhando. Peguei todas as minhas férias, irmãos. E todo dia tinha aula. Eu estudava, eu não deixei nenhum dia de ir para a igreja. E no dia da primeira fase, eu recebi um convite para pregar, até em Assunção. E um amigo meu disse assim, Kalina, vá, porque Deus vai te honrar. No dia anterior da segunda fase, também recebi um convite para pregar em Equador. E eu fui. E o irmão falou para mim, você vai ser abençoado. Eu digo, não é barganha não, irmão, mas é porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Aí tem gente que esquece da obra de Deus. Tem gente que passa numa faculdade, vai estudar, não, agora já abandona logo os cargos. Não, irmão, Deus não quer isso da gente, não. Deus quer que a gente estude, que a gente seja abençoado, mas Deus também quer que a gente permaneça fazendo a obra do Senhor. Irmãos, e aí chegou o dia 16 de fevereiro, que era o dia que eu ia fazer a prova. A prova dura 5 horas. Tem 2 cadeiras assim. Eu sentei e disse, Espírito, eles dão 2 cadeiras porque a gente faz a prova com um livro, que é bem grandão, para poder pesquisar as leis. E aí eu disse, Espírito Santo, sente aqui comigo. Eu estava tão nervosa que eu entreguei a identidade da mulher, quase que caía no chão. Estava muito nervosa. E o Espírito Santo sentou comigo, irmãos, para fazer aquela prova. Eu me levantei da prova com a certeza que eu tinha passado. E aí, mesmo assim, a gente vai perdendo a fé, né? Deus usou o irmão para a igreja e disse, durma, pode dormir, porque eu estava sem dormir. Descanse, mulher. E aí, quando saiu o resultado, estava até na escola. Meu nome estava lá, irmãos. Eu passei. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer, não foi mérito meu. Deus me falou isso ano passado. Fez com que eu passasse em setembro, para que eu estudasse nas férias, porque eu estudei, viu? Porque tem gente que quer que o anjo desça, abra na mente e a cabeça para passar as provas. Não, irmãos. Faça do jeito que eu estou dizendo. E o Espírito Santo te lembrará do que será necessário. Amém? E Deus, Ele fez isso na minha vida. Eu estou te dizendo que para conseguir isso, irmão, a gente renuncia a muita coisa. A gente precisa entender que é doloroso, que é duro muitas vezes, mas que a gente precisa renunciar àquilo que eu gosto. Eu quero que você pense aí algo que você precisa renunciar. Algo que precisa sair da sua rotina e você dizer assim, meu Deus, eu tenho que parar de fazer isso. Porque em Gálatas 2:20 diz assim, renunciar o eu, para que Cristo viva em nós. Negue-se a si mesmo é negar o orgulho, a vaidade e o pecado. Renunciar é renunciar àquilo que o colega, que o amigo, que as pessoas... Funciona. Nós precisamos negar a si mesmos e tomar a cruz. A cruz era símbolo de morte e vergonha. Hoje é símbolo de entrega total. É o caminho diário de renúncia. Porque versículo 25 diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Isso é uma palavra até ambígua, é confusa. Como assim? Eu vou salvar a minha vida, eu vou perder a minha vida para me ganhar? Porque quem vive apenas para si mesmo, perde o sentido da vida. Nós precisamos viver para servir ao Senhor. Mas quem perder por minha causa encontrará, irmãos, quem renuncia tudo por amor a Jesus, ganha tudo. Eu louvo a Deus porque a minha juventude foi toda na casa do Senhor. E não existe, irmão, não existe coisa melhor do que estar na casa do Senhor. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você, jovem. Porque você está aí hoje, porque você fez um jogral hoje, porque você cantou aqui hoje tão lindamente. A gente não imagina, mas Deus está escrevendo os teus sonhos num papel, lá no céu. E eu tenho certeza que as bênçãos, porque hoje, irmão, a Bíblia diz assim: Deus te fará sentar no meio dos príncipes. Hoje eu estou aqui sentada no meio das princesas. É o Senhor que faz isso, irmãos. Então Deus tem obras e coisas lindas preparadas para nós. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo isso, que você tem que perder a sua vida para ganhar. Porque perder a vida aqui, as coisas terrenas, para ganhar a eterna. Porque a nossa vida aqui é passageira, mas existe uma vida eterna. E onde passaremos com essa vida eterna é a grande pergunta que devemos entender. Porque todos nós um dia ou seremos arrebatados ou morreremos. E aí, vamos para onde? Porque Jesus, é isso que Jesus estava falando. Perca, se for possível, perca os desejos carnais, os pecados, as amizades mundanas. Se for necessário, perca para ganhar a vida eterna. Era isso que ele estava falando. Será que você e eu estamos dispostos a renunciar tudo para seguir de verdade? Eu tenho visto tanta gente, irmãos, tanta gente que perde, que deixa de estar servindo ao Senhor por besteira. Aí tem gente que diz: ah, meu Deus, fica no tempo, na contagem do tempo. Eu já estou com 20 anos. Aí depois eu já estou com 25 anos, eu não me casei. É 30. Irmãos, pelo amor de Deus, se preocupe não, que se for da vontade do Senhor, vai chegar o seu dia, Deus vai mandar, espere. Agora não saia daqui para ir procurar lá fora não, que dá errado, irmãos. Aí tem gente que começa a tirar a visão de Cristo. Olha, Paulo não se casou, permaneceu e foi um grande apóstolo, um grande escritor. Tem jovem que fica pensando assim, muitas vezes até pessoas que precisam de algo e não renunciam o ego, não renunciam o pecado, irmãos. José disse não à mulher de Potifar. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. Aí hoje em dia as pessoas não podem renunciar a nada, não. Todo mundo posta no Instagram, todo mundo anda assim. Mas eu quero lhe dizer, irmão, você não é todo mundo, não. Você é príncipe, você é princesa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você carrega uma grande responsabilidade, irmãos. Não é qualquer coisa, não. Devemos tomar a nossa cruz, perder a vida terrena aqui, para ganhar a vida eterna. Porque é o mais lindo, que eu já encerro essa palavra, para a gente concluir, é que ele diz que haverá um galardão. Porque ele diz: cada um ganhará a sua recompensa, segundo as suas obras. Mas aí quer dizer que todo mundo não vai ser recompensado bom, com coisa boa, não? Não. Porque alguns estão fazendo obras erradas. O justo juiz, sabe por quê, irmãos? A justiça terrena. E eu digo a vocês com propriedade de causa, porque eu sou jurista. A justiça terrena, ela é falha. Você verá na sua vida muitas coisas de pessoas que deveriam estar presos e não estão, e alguns que não deveriam, mas estão, porque a justiça do mundo ela é falha, mas o nosso Deus, ele é um justo juiz. E ele vai me cobrar naquele grande dia pelas minhas atitudes e pelas minhas ações. E o que eu tenho mais medo é que ele diz que naquele dia, muitos que diziam: Deus, em teu nome eu preguei, eu profetizei. Aí ele, sabe o que ele vai dizer? Aparta-te de mim. Que não sejamos nós, irmãos. Que sejamos aqueles que eles vão dizer assim: entre meu filho, entre minha filha para a grande cidade celestial. Fique de pé comigo nessa noite.
Repita comigo: renúncia, cruz e galardão. Existe, irmãos, um galardão. Olha só o que diz aqui no versículo 27 que nós lemos. Porque o Filho do Homem virá na glória. Olha, imagine comigo essa palavra aqui, irmãos. O Filho do Homem vindo na glória de seu Pai, com os anjos. Vai imaginando comigo aí essa cena. O Filho do Homem vindo na glória. E ao lado dele os seus anjos. E aí ele começa assim, olha, ó. Riquelme, a sua recompensa. Porque naquele dia, Riquelme, você louvou na casa do Senhor para mim. Aí ele vai olhar para João Paulo e dizer: aqui, João Paulo, porque você foi um homem de caráter, respeitou sua esposa, criou seus filhos na casa do Senhor. Porque tem gente que acha que só é bem sucedido se tiver uma profissão. É nada, irmão. Tem tanta mulher mãe que é bem sucedida, homem, um pedreiro, um homem que trabalha na rua, um agricultor que é bem sucedido e vai ganhar recompensa lá no céu, viu? Porque Deus, Ele não quer saber de roupa bonita, de diploma em parede. Ele não está nem aí para isso, irmão. Isso é papel. De empresas acontece uma coisa: a pessoa morre e as empresas ficam, mas há uma vida eterna. Aí a Bíblia diz que Ele vem com os anjos do céu. Aí vai entregar a cada um segundo as suas obras. Aí eu quero lhe perguntar nessa noite: como estão as tuas obras, meu irmão? Como estão as tuas obras para entrega e para receber do Senhor? Eu imagino que alguns olharão de longe e dirão assim: cadê a minha recompensa, Senhor? Olha, irmão, que coisa dura de se dizer e de se pregar. Mas muitos, olha, preste atenção aqui comigo, eu já estou terminando. Muitos vão olhar para Jesus e Ele vai dizer: não, para você não tem, porque você me negou, porque você não escutou o chamado. Muitos vão dizer: não, Senhor, mas eu já tinha Jesus no meu coração, eu não precisava de uma igreja, não. Aí o Senhor vai dizer: não, mas precisava de me servir verdadeiramente. Se Jesus te chamasse hoje, qual seria a tua recompensa? Se Jesus me chamar hoje, qual será a minha recompensa? Você está disposto a renunciar? A tua juventude? Tem tanta gente que troca, irmão. Chega aí o São João, aí vem os cantores famosos, aí deixa de estar servindo ao Senhor para perder por esses vãos prazeres, irmãos, sendo que Deus já tem sonhos preparados para você. Deus, Ele realizou esses sonhos na minha vida, eu tenho certeza, porque eu nunca saí dos pés do Senhor, irmãos. A gente passa por momentos difíceis, por frieza espiritual. A gente é pecador, mas a gente não pode sair dos pés do Senhor. Se chegou até alguém aqui nessa noite que estava pensando assim: eu vou desistir, eu vou deixar de ir para a igreja, o Senhor está dizendo: não desista não, meu filho. Não deixe não de vir para a igreja não, porque eu tenho presentes lindos preparados para você. Você nem imagina o que tem preparado de coisas lindas. Agora é preciso renunciar. Não dá para viver para si mesmo e para viver para Jesus. Temos que entregar ao Senhor. Olha, o Espírito Santo está te chamando. Feche os teus olhos nessa noite. Eu já estou terminando. O Espírito Santo está te chamando hoje para um novo nível de entrega. Renúncia não é perda. Você não perde nada de deixar de ir para a festa mundana. Você não perde nada de deixar de namorar com quem não é cristão. Você não perde. Você não perde, você ganha. Você está pronto para negar a si mesmo? Porque é muito fácil negar o outro.
olhar para o outro e dizer assim: fulano está em pecado. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, como Jesus olhou para os discípulos: comece a negar você, meu filho. Comece a negar suas paixões, seus pensamentos, seus desejos. Hoje é dia de renúncia. Hoje é dia de vida nova. Ei, hoje o céu inteiro está em silêncio, aguardando a nossa decisão. E dizer assim: Senhor, eu quero renunciar. Jesus está te chamando para algo maior. Meus irmãos, o mundo está perdido. Nós estamos vivendo em Sodoma e Gomorra, porque não se valoriza mais a família, não se valoriza mais a Deus. E nós precisamos ser luz para essa geração corrompida. Ele não prometeu facilidade, Ele prometeu cruz. Ele não prometeu riquezas, ainda que se a gente trabalhar, a gente pode conseguir. Mas isso não é o principal, não é o primordial. Ele diz assim: a cruz pode ser pesada, mas é a ponte que te leva para a eternidade. Ei, não corte a tua cruz. Se você estava pensando em pegar um atalho, se você estava pensando em dizer: não, eu vou por esse caminho, o Senhor está dizendo: não. Pegue a tua cruz, mesmo pesada, mas não desista. Não desista, porque quando chegar na frente do abismo, você vai pegar a sua cruz e ela vai servir de ponte para você chegar ao céu. Ei, irmãos, a renúncia pode doer, mas é a porta para uma vida cheia da presença de Deus. Você está disposto a negar? Você está pronto para carregar essa cruz sem cortar nenhum pedaço? É hoje, é agora. O altar está aberto para aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Ti. Ei, irmãos, chega de meia entrega. Chega de uma vida que muitas vezes a gente como cristão tem. Eu vou para o culto porque eu gosto de tocar. Eu vou para o culto porque eu gosto de participar dos jovens. Não, tu vem para o culto porque tu é filho de Deus, porque tu é escolhido, porque tu é precioso, porque tu é povo adquirido do Senhor, porque tu é importante para Deus. Hoje a cruz que pesa será a coroa que brilhará. Aleluias. Hoje é uma noite que a gente tem que dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Diga comigo assim: Senhor, nesta noite, me ajuda a renunciar, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinho. Mas nessa noite, Ele está em nosso meio aqui dizendo: filho, eu te seguro pela mão e eu te ajudo a ultrapassar e a levar a tua cruz. Tem momentos que a gente pensa que vai parar, que vai desistir, mas o Senhor está conosco, irmãos. Ele está em nosso meio. Abrace a pessoa que está do seu lado aí. Abrace a pessoa que está do seu lado aí. E seja a boca de Deus para essa pessoa. E diga assim: eu vou te ajudar a não desistir. Nós somos pentecostal. Nós somos, né, pentecostal? Diga assim: eu vou te ajudar a não desistir. Sabe quem é que está dizendo isso? É Deus. Vocês duas, abraça aquelas duas jovens que estão ali. Vocês duas, abraça aquelas duas jovens que estão ali. Atrás. Aquelas duas jovens, fica lá do lado delas ali. Está disposto? Ei, está disposto? Ó, essas duas meninas aí, elas são a representação de Deus dizendo para você: você não está sozinho, você não vai desistir. Viu? A cruz é uma ponte. Abrace bem forte elas aí, porque vocês estão sendo canal de bênção, vocês estão sendo ponte. Renúncia
É doloroso, mas tem recompensa. Amém? Vamos louvar, Zuleide? Vamos louvar? Ei, tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Porque se tiver, irmãos, aqui tem pastor e homem de Deus que ora por sua vida, viu? E você não deve colocar. Ó, nessa noite as meninas vão louvar. Eu queria que o pastor Márcio, os pastores, os irmãos, as mulheres, os jovens viessem para cá, para frente. De forma profética, todos os jovens que estão aí, que seja da igreja, que seja do conjunto, que seja de outra igreja, vem aqui para frente. Te amo, Deus. Vem aqui para frente. E aí os pastores e os irmãos vão ficar de mãos estendidas. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Pegue na mão do jovem aí, peguem na mão vocês. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Ó, irmãos, escute só. Tem jovem aqui, aleluia, que está passando por situação difícil, de perseguição, de ansiedade, de depressão. Mas eu quero lhe dizer, jovem, não desista não. Não desista não, porque você não está sozinho, não. Ei, não deixe a tua cruz, porque ela vai servir de ponte para você alcançar a eternidade. Deus tem coisas lindas preparadas para vocês, mas não deixe, não troque, renuncie. Aleluias. Renuncie aquilo que o inimigo está te oferecendo. Deus está falando para você renunciar. Não. A resposta é não. É não para o pecado. É não para a amizade promíscua. É não para as conversas de WhatsApp, de Instagram que não edificam. É não. Você foi separado. Você foi escolhido. Você é importante. Não desista. Renuncie. Talvez você possa olhar e dizer: Carlinhos, eu não consigo. Mas você consegue. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Você vai conseguir, jovem. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Feche os teus olhos e a gente vai orar. E a gente vai orar e Deus vai operar grandes coisas, eu creio. E você não vai desistir, viu? Tem mãos levantadas aqui. A igreja, vamos levantar as mãos para dar vida desses jovens. E vamos abençoar eles em nome de Jesus. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, essa juventude, meu Deus. Aleluia, Deus, o inimigo pensou que tinha vencido, mas ele foi derrotado nessa noite, porque eles vão renunciar, eles vão dizer não, eles já decidiram. Coloca no coração, Espírito Santo, coloca no coração, Jesus, em nome de Jesus. Eles vão conseguir, eles vão vencer a depressão, a ansiedade, eles vão dizer não para o namoro que não é cristão, eles vão dizer sim para ti, eles vão te entregar. Receba algo do
do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Seja a boca de Deus aí para a pessoa que está do seu lado. Em todo tempo. Abrace a pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Em todo tempo, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus te ama. Ele quer te ajudar naquilo que você está precisando. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, agradecemos a Deus, né, por esse momento. O que recebeu do Senhor nessa noite? Glória a Deus, eu recebi poderosamente. Preciso renunciar muito. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, a presença de todos os jovens. Quero agradecer a presença do pastor Márcio, a sua esposa, de todos os jovens. Que Deus abençoe. Quero agradecer também aos meus jovens, né? Glória a Deus, agradecer a Deus pelos esforços, pela renúncia de acordar cedo, né? Os puxãozinhos de orelha, mas está todos aqui reunidos para ouvir do Senhor e receber, né? Amém? Deus os abençoe. Quero convidar a irmã Jaqueline. Em nome de Jesus. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Boa noite, que a paz seja com todos. Quem vai renunciar? Dia após dia, toma a sua cruz e siga, amém? Me deixaram com uma parte muito boa hoje, que é de entregar presente. Quem quer ganhar presente? Quem ganhou um númerozinho? Foi só para os jovens, não foi? Quem vai me ajudar? Chega, Zé. Desde já, queremos louvar a Deus, agradecer, né, o apoio de toda a igreja, o apoio dos pais, que é tão importante. Louvar a Deus por essa juventude abençoada. Os nossos irmãos ali em Cristo, pastor Márcio, irmã Lide. É uma semana aqui e uma lá, né? Glória a Deus, tá bom. Tem algum jovem que não recebeu a senha? Eita, depois da pregação da irmã Carlina, aí ficou difícil agora. Qual é a idade? Cadê as crianças miudinhas para pegar aqui? Chega as crianças miudinhas. São quantos presentes, irmão? Peraí, deixa eu ver quantas são. 3? Ó, já tem uma aqui. Vem mais uma. Chega, Emily. Chega mais uma. Chega mais uma. Vocês vão tirar um número aqui, tá certo? Certo. Deixa eles receber, peraí. Tira uma. Cadê a Liz? Todos já receberam?
Vamos lá, vamos ver se o número que saiu aqui está aqui. Chega, Ruth. Número 2. Chega, Mael, salva de palmas, ô glória. Vai lá, uma das dirigentes entrega. Vai receber teu presente. Chega. É Giovana ou Gabriele? É Gabriele, acertei. Eita, elas parecem que combinaram. Depois do 2, vem o quê? Sério isso? Tem o 3 aqui? Alguém tirou o 3? Não? Vai, Ruth, tira um. Vamos lá. Meu Deus, não é possível. 2, 3. Antes do 2. Gente, elas combinaram. O número 1 está aqui? Entendeu? Vai, Elis. Vai, deixa Jade tirar um. 44. Tá, chega, Maísa. Salva de palmas. Oh, que bênção. Recebe lá. Saiu 44 e o outro número são 2 números iguais também. E aí? 11. Está aí o 11. Não? Eita, tá difícil. Vocês não querem ganhar hoje, não. Vamos lá. 40 aí? Tem aí algum no 40? 43. Oxe! Palmas! Pastor Márcio vai receber todos os presentes hoje. Receba ali, receba ali. Amém? Amém. Ah, tem uma lembrancinha também para a ministrante, que nos deu a honra mais uma vez. A gente já estava com saudade, né? Quem estava com saudade da irmã Kalina? É sempre um prazer receber ela. Aí você... Yeah? Amém. Pode receber alguém aqui para tirar foto. E também tem uma lembrancinha para o jovem que trouxe mais visitantes. Olha, até vocês vão ser presenteados. Zélia vai anunciar quem foi. Vocês acham que foi quem que ganhou, que trouxe mais visitante hoje? Quem foi? Quem foi? Janice! Uma salva de palmas. Chega a receber, Janice. Chega a receber, oh glória. Olha, recompensa do alto. E, gente, nós temos uma aniversariante hoje. A gente só faz a oração amanhã, mas a gente não vai deixar ela ir embora sem cantar parabéns, né? Chega a irmã Gorete para cá. Deus presenteou ela hoje com uma festa. Não foi, irmã Gorete? Vamos ficar de pé. Chega, pastor, finalizar aqui. Vamos cantar parabéns e louvar a Deus por essa noite maravilhosa. Vamos cantar parabéns para a irmã Gorete? Parabéns! Longa vida, parabéns pra você nessa data. Que Jesus te abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos ricamente. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando essa juventude. Que essa é a nova geração, a gente já é a velha guarda. A irmã Kalina disse, eu sou nova, eu também sou jovem, sou novo. Mas eu também sou novo, sou jovem. Né? Mas esse é o futuro da igreja, os futuros obreiros, pastores, né? Líderes. É com vocês, viu? Vão aprendendo, vão vendo como é, porque daqui a uns dias é vocês aqui no nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém? Só agradecer a todos, em nome de Jesus, pastor Márcio, a nossa irmã Kalina, pelo apoio, a todos que estiveram aqui presentes, toda a igreja, em nome de Jesus. O pastor Márcio vai estar orando e ministrando a bênção sobre a nossa vida.
Queridos, a paz do Senhor. É muito crente para pouco amém, né? Queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, avivou. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te rendemos graças por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado pela tua palavra poderosa sobre nossas vidas. Obrigado pelos hinos entoados. Obrigado pela tua presença, Deus. Obrigado pelo milagre, Deus, da nossa vida. Muito obrigado por tudo, enfim, em nome de Jesus. E todos digam: que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as intervenções do Santo Espírito de Deus, seja com todos vós e com toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, não somente agora, mas para sempre. Todos digam: amém. Graças a Deus.